as últimas do mercado, bastidores, finanças, detalhes do acordo entre Vasco e Botafogo para a cessão do Nilton Santos. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o acordo entre Vasco e Botafogo para o empréstimo, para a cessão temporária do Nilton Santos. Você sabe que o Vasco vai submeter São Januário a uma importante reforma, que pode durar até 3 anos. Até por isso, dirigentes do Vasco e do Botafogo assinaram um contrato de intenções para que o Nilton Santos esteja à disposição do Vasco pelas próximas 3 temporadas. Existem algumas condições. A primeira e principal delas, o aluguel por partida será de R$250 mil, valor bastante justo. Importante contar também que o Nilton Santos passa a ficar à disposição do Vasco a partir do primeiro semestre de 2026, não há uma data definida para o início das obras em São Januário. Para completar, a disponibilidade do estádio para o Vasco vai estar condicionada à prioridade do calendário para jogos do Botafogo e também para a realização de shows. O Nilton Santos é hoje um dos principais palcos de shows e eventos musicais no Rio de Janeiro. Grande problema, na minha visão, em relação ao Vasco no Nilton Santos é o gramado sintético, entre outros. Felipe Coutinho, grande craque do Vasco, não é muito fã do gramado sintético, mesmo se aplica a Verratti, entre outros jogadores. Gostaria que você usasse o espaço para comentário, para opinar sobre o tema. É bacana? É legal? O Vasco fez bem de fechar com o Nilton Santos ou deveria procurar um outro estádio? Saideira sobre o Cruz Maltino, o Benfica cobra 4,5 milhões de euros na FIFA do Vasco em relação à venda de João Vitor, zagueiro que havia sido negociado, ficou faltando uma parte de 3 milhões de euros, o Vasco também não conseguiu fazer o pagamento de um bônus e a tendência é que a FIFA condene o Vasco num futuro não tão distante. Agora sim, bora pro giro de notícias. Quero começar contando que o Brasileirão de 2026 terá o impedimento semiautomático já a partir da primeira rodada. Enorme evolução, especialmente na discussão em relação a impedimentos para o próximo ano. Carlos Cuesta e Andrés Gomes, jogadores do Vasco, já se apresentaram à seleção da Colômbia para a data FIFA do mês de novembro. Jogadores que escolheram o Vasco sonhando em voltar para a seleção. Isso já aconteceu. Bolinha. Você pensar no Arias e qualquer outro time do futebol brasileiro, para mim, para o Arias seria ruim e para qualquer clube seria bom. É o oposto do Neymar, onde para mim os clubes seria bom para o Neymar e ruim para os clubes. O Arias é um cara que cabe em qualquer time do futebol brasileiro, mas eu acho que para o ídolo Arias, a volta dele teria que ser para o Fluminense. Eu acho que ele perderia muito, ainda mais se fosse para um rival direto, Vasco, Flamengo, alguma coisa assim, Botafogo. Eu acho que para ele seria ruim, sabe? Para a carreira dele, como foi para o Conca quando foi jogar no Flamengo, como o Cano, que era ídolo do Vasco, acabou até se tornando ídolo, não era ídolo do Vasco, mas era muito querido no Vasco, acabou sendo... depois virou ídolo no Fluminense, no caso dele deu certo, mas você teve o Conca quando foi para o Flamengo, essas coisas nesse sentido assim. Eu acho que se o Arias volta para o Brasil, o caminho natural seria o Fluminense. Eu acho que deveria ser, pensando como carreira para ele, tá? E óbvio que o Fluminense seria ótimo. Essa questão da informação do Vasco tá de olho, certamente o Vasco tá, como tá monitorando todo o clube. Seria a cara do Diniz isso aí também, né? A cara do Diniz. E aí tem um ponto, porque você tem a possível venda do Ryan. O Ryan é um jogador que joga na posição do Arias, agora tá jogando como centroavante. Mas o Ryan até então era o ponta direita do Vasco. O Arias muitas vezes jogou aberto pelo lado direito. E a venda do Ryan possivelmente vai botar muito dinheiro dentro dos cofres do Vasco. E o Vasco certamente precisaria de uma reposição. Então, assim, faz sentido, né? Esse interesse faz sentido, obviamente, o Diniz está de olho, o Vasco está de olho, mas eu ainda acho, aí olhando para o lado do jogador, para mim, para o Arias voltar ao Brasil, o caminho deveria ser o Fluminense. E só completando informação sobre o Fluminense aí, uma possibilidade que talvez facilitasse a volta dele, o Fluminense vendeu o Arias por 17 milhões de euros, valor fixo, e teria 5 milhões em bônus, em metas a serem atingidas, que naturalmente não foram atingidas e não seriam tão cedo, né? Na situação em que está o Wolverhampton. Então, 17 milhões de euros. Só que desse valor, só foram pagos até o momento 7 milhões de euros, sendo 2 para o clube dele, para o Patriotas, né, o clube de origem dele, e 5 milhões de euros para o Fluminense. O que pode, numa possível negociação, facilitar a situação, porque só foi pago até agora ao Fluminense 5 milhões. Aí você abate isso aí, você devolve para os caras os 7 milhões e traz de volta o homem, se ele quiser voltar. Às vezes ele devolve, já usou ele um pouco, né? Já tira ali um pouquinho do valor, certo, já tá gasto, já parcela para frente. Então, no caso do Fluminense, seria um pouquinho mais fácil. E o Fluminense ainda detém 10% dele, teria mais um abatimento aí. Então, teria um caminho um pouco mais curto. Agora, é claro, se Dona Leila chegar lá com 25 milhões e botar na mesa, né? Se o Flamengo, se
se o Cruzeiro chegar com 20, com 30 milhões na mesa. Agora, um jogador de 28 anos, né? Sim. Também ninguém é maluco, ninguém rasga dinheiro de botar 25 milhões de euros pelo Aras com quase 29 anos, como vai ser no ano que vem. Tem superchat? Bota aí na tela, vamos lá. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco, Jornal do Vasco, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco para vocês. Se você não for inscrito ainda, convido você a se inscrever. Todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco aqui para vocês, as melhores notícias atualizadas. O Vasco que perdeu na última rodada, procura juntar os cacos aí, junto com o Fernando Diniz, muito criticado pela torcida, para voltar ao rumo das vitórias. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pela audiência. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!